Que a paz de Deus esteja presente no seu coração. É um prazer, mais uma vez, estar aqui nesse nosso encontro semanal para estudarmos as lições bíblicas da CPAD. E a lição de hoje é a lição de número 12, que tem por título A Reciprocidade do Amor Cristão. Antes de iniciar o estudo da lição, eu quero pedir a você que está conosco, assistindo, participando desses vídeos, que ajude-nos a ajudar as demais pessoas a melhorar o seu estudo da escola bíblica dominical, as suas lições bíblicas. Como nos ajudar a ajudar outras pessoas? Compartilhando esse vídeo na sua rede social, na sua igreja, para que as pessoas também possam ter acesso. Quanto mais você compartilhar, divulgar, melhor. Este vídeo e o próximo vídeo, que é o último desse trimestre, que nós estamos estudando a Epístola aos Filipenses, vou procurar fazer um comentário mais sucinto. E você deixe o seu comentário para dizer se você entende que desta forma é melhor, um vídeo menor, com tempo menor, ou se prefere um vídeo com tempo maior. O arquivo de slide continuarei deixando disponível no mesmo local, no canal SlideShare, vai aparecer para você na legenda, com todos os detalhes. Então você pode aprofundar no arquivo de SlideShare e aqui no vídeo vou procurar fazer um comentário mais sucinto, menor, para que você possa ter o acesso mais fácil, uma noção geral da lição e poderá aprofundar um pouco mais no arquivo de slides. Então a lição de hoje, conforme já disse, Então a lição de hoje, conforme já mencionado, a lição 12, tem o título A Reciprocidade do Amor Cristão. O texto áureo desta lição está baseado em Filipenses 4:13, esse versículo tão famoso: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a verdade prática diz assim: a Igreja de Cristo deve zelar pelo bem-estar dos que servem, a fim de que não haja necessitados entre os filhos de Deus. Então vai falar aí sobre as contribuições, sobre a cooperação entre os irmãos para que não haja necessitados. A leitura bíblica em classe se encontra em Filipenses 4:10-13. Não vou fazer a leitura aqui completa, mas de acordo com o tópico de cada lição, irei fazer menção dos capítulos. Nesta lição nós vamos estudar a importância da generosidade na vida do apóstolo Paulo, que estava na prisão e precisava de uma ajuda, bem como das demais pessoas que estão no nosso meio, que também são necessitadas, e é necessário o auxílio da igreja dos irmãos. Vamos ver que a alegria do apóstolo Paulo era maior pela atitude, pelo amor demonstrado pelo filipense a seu respeito em relação à sua pessoa, muito mais do que os bens que ele propriamente recebia, demonstrando que para ele o mais importante era a atitude e não o valor das coisas que ele recebeu. O amor é permanente. Paulo demonstra sua confiança na providência divina. Paulo, quando via a ajuda que vinha dos filipenses, ele via por trás dessa ajuda, dessa atitude, a providência de Deus para com a sua vida. Filipenses 4:13, que é o texto áureo que nós lemos, é um dos versículos mais polêmicos na Bíblia, porque nós vemos que as pessoas tiram fora do seu contexto e fazem uma interpretação equivocada deste versículo. E hoje nós vamos ver qual é o contexto em que Paulo usa para dizer que tudo posso naquele que me fortalece. E vou trazer para vocês também, durante essa lição, uma versão diferente de Comblen, que faz uma versão que entendo ser mais apropriada para nós entendermos. Ele que faz uma tradução livre do próprio texto. Quem faz uma tradução de toda a Bíblia, evidentemente que tem a tendência de ter um cuidado menor de quem faz uma tradução de um texto específico, um texto menor. E Filipenses 4:10-20, que na realidade essa lição fala de Filipenses 4:10-13, mas a perícope desse texto é do verso 10 ao 20. Nós vemos que o contexto está interligado, falando das contribuições, e que alguns especialistas no Novo Testamento, nas epístolas, eles afirmam, como já citado no vídeo 1, que nós temos aí na possibilidade de termos 3 cartas e não uma só em Filipenses. E aí, Filipenses 4:10-20 seria então a primeira carta, a quarta, chamada carta A, onde nós vemos aí o objetivo da escrita dessa epístola, conforme é citado, agradecimento às contribuições do Filipenses. Então você que quer aprofundar,
assista o vídeo 1, leia o arquivo de slide da lição 1 e faça o seu aprofundamento. O primeiro tópico da lição diz as ofertas dos filipenses como providência divina, baseado no verso 10 que diz: foi grande minha alegria no Senhor, quando por fim vi florescer de novo o seu interesse por mim. Verdade é que estava sempre alerta, mas vocês não tinham oportunidade. Então é interessante quando o apóstolo Paulo aqui demonstra que por um período ele se sentiu sem o amparo dos filipenses, mas ele faz assim um conchapo dizendo que eles não tiveram oportunidade para contribuir para com ele. O primeiro item desse tópico diz: Paulo agradece aos filipenses, aonde ele usa o termo assim, por fim. Algumas versões diz finalmente. Será que Paulo estava aguardando a contribuição dos filipenses sem um retorno? Será que eles esqueceram do apóstolo Paulo? Porque ele diz: quando por fim vi florescer de novo o seu interesse por mim, dando a entender que possivelmente houve um afastamento por um determinado período ou uma impossibilidade dos filipenses de ajudar ao apóstolo Paulo. Mas nós vemos no verso 10 que constantemente os filipenses estavam preocupados com o apóstolo Paulo, mas é possível que houve um período que eles foram impedidos ou por qualquer um outro motivo não contribuíram com o apóstolo Paulo. Mas o que mais alegrava o apóstolo Paulo era a atitude dos filipenses, que o apóstolo Paulo precisava de uma atenção, estando na prisão, desamparado, assim como os demais seres humanos, dentro das suas dificuldades, que necessitam de um amparo das demais pessoas. E o que mais alegrava o apóstolo Paulo, como eu já disse anteriormente, não era o que ele recebia, mas essa atenção, era essa atitude que Paulo via neles, no Filipenses, como um fruto espiritual. Paulo via mais do que uma simples contribuição, mas ele via o evangelho trabalhando, frutificando na vida dos filipenses e trazendo o fruto espiritual dessa conversão, dessa mudança de vida através das suas contribuições. E por trás de tudo isso, ele via a mão de Deus, a provisão de Deus, ou seja, Deus utilizando os filipenses para cuidar também do apóstolo Paulo, para que houvesse uma interação, o amor fraternal entre eles. O item 2 tem o título Reciprocidade entre o apóstolo e a igreja. Mais uma vez tenho que citar a lição 1, onde nós vimos que a primeira cidade da Europa a ser evangelizada foi Filipos, e uma cidade onde o apóstolo Paulo sofreu muito por essa iniciativa de ir até essa cidade tão importante para levar o evangelho. Então a primeira cidade da Europa a ser evangelizada. E aqui a igreja que Paulo aprendeu a amar, a exemplo das demais igrejas que ele também amou. Mas aqui tem, de certa forma, um tato especial por ser a primeira igreja, pelo sofrimento que ele passou ali e pela significância daquela igreja no ministério do apóstolo Paulo e a interação que havia entre eles, ou seja, a reciprocidade, essa constante aproximação, esse constante relacionamento entre eles. A igreja também aprendeu a amar o líder, o apóstolo Paulo, que demonstrava o seu amor e que dava a sua vida por aquela igreja. Vemos aí na Filipenses 4, 10, 18 demonstrado o amor que ele tinha por aquela igreja, e isso era retribuído pela atitude da igreja para com ele. O item 3 diz: a igreja deve cuidar dos seus obreiros, Então nós vemos que a igreja deve cuidar dos seus obreiros, mas o obreiro não deve buscar riqueza às custas da igreja. Já citamos várias vezes sobre isso, mas a igreja deve tratar o obreiro com dignidade. 1 Timóteo 5, verso 17 e 18, fala desse cuidado que a igreja deve ter, cumprindo as suas necessidades. Mas o obreiro não pode fazer mau uso disso, aproveitando para explorar a igreja ou as ovelhas. O exemplo de sofrimento de Paulo por falta de sensibilidade das demais igrejas, nós vemos isso no verso 15, quando ele cita que muitas igrejas o abandonaram ou esqueceram de acompanhar o apóstolo Paulo nas suas necessidades. Aqui demonstra como ele sofreu pela falta de acompanhamento e ajuda das demais igrejas. Aqui demonstra a necessidade da igreja de auxiliar, de sustentar os seus líderes, os seus pastores. Aqui vem a aplicação prática. E a aplicação prática que eu deixo para vocês é como a igreja tem tratado os seus líderes. E eu coloco entre parênteses, não somente pastores presidentes, porque nós vemos que muitos pastores presidentes têm lá os seus privilégios. Muitos com altos salários até semelhantes a membros legislativos, como políticos e assim por diante. Enquanto que muitos
dirigente de congregações sofre com pequenos salários, pequena ajuda de custo em grandes campos que nós vemos por aí. Então nós vemos muitos líderes sendo abandonados pela própria igreja, enquanto um ou dois ou o grupo mais próximo do pastor presidente tem salários melhores. Então isso certamente Deus também tem acompanhado, é algo que é um cuidado que nós temos que ter nas nossas igrejas, ou seja, um cuidado para com líderes. E muitas vezes não é só a questão da igreja, mas quem administra, porque nós vemos que muita forma de gestão nas igrejas fica centralizado na liderança e é quem toma a decisão. Então lembrando também dos pequenos líderes, dos dirigentes das congregações que muitas vezes passam as suas necessidades. Qual é a sua sensibilidade em relação às necessidades dos outros? Como você tem se sensibilizado com a necessidade do próximo? O tópico 2, o contentamento em Cristo em qualquer situação. Com base no verso 11 e 12 que dizem assim: não fala assim como se estivesse incomodado pelas privações. Aprendi a passar necessidade. Sei viver na penúria como na abundância. Estou acostumado a toda e qualquer situação, viver saciado e passar fome, ter abundância e sofrer necessidade. Então nós vemos aí o contexto em que o autor está falando, em um contexto de necessidade, um contexto de fartura, dizendo que ele sabe passar qualquer situação. O primeiro item diz o contentamento de Paulo. Paulo aprendeu um grande recurso para sobreviver ou para ter uma excelência na forma de viver, é contentar-se em qualquer situação, saber que Deus está no controle. Isso era algo comum aos filósofos gregos, esse ideal de saber, de ter, buscar a felicidade independente das circunstâncias, principalmente dos estoicos, onde nós vemos que o apóstolo Paulo teve lá sua formação. Mas o apóstolo Paulo, após a sua conversão, nós vemos que a sua fonte motivadora não era a filosofia humana, não era a filosofia grega nem estoica, mas era a força do Evangelho que motivava o apóstolo a sobreviver diante das dificuldades e situações adversas, buscando o ideal maior, que é o Evangelho e a Palavra de Deus. E ele atribui toda essa sua experiência, essa sua superação a Deus, como que Deus que dá a ele essa força para passar essa dificuldade, focando na motivação maior, que é o seu Evangelho e a salvação das almas. E os cristãos dos nossos dias hoje precisam aprender muito com o apóstolo Paulo, como lidar com os bens materiais, com a posse, com o poder. Nós vemos que ele demonstra que ele sabia viver as duas situações. Paz e felicidade de Paulo não dependia de posses materiais, mas sim do Evangelho que havia transformado a sua vida. No item 2 diz: sem estar abatido, e aqui eu acrescento, deixo em vermelho no arquivo de slide, e também ter abundância, por entender que o verso enfatiza as duas coisas. Paulo tinha convicção do cuidado de Deus, que Deus estava por trás de tudo, cuidando do próprio apóstolo e da própria igreja em Filipos e da demais igreja também. Ele, nos momentos de abatimento, caía aos pés do Senhor e colocava diante dele as suas dificuldades e descansava em Deus, se confortava no amparo, na consolação do Espírito Santo. Entretanto, o mais difícil não é buscar em Deus no momento de abatimento, mas sim nos momentos de abundância. Talvez seja essa a maior dificuldade do ser humano, é saber ter abundância, porque quando as pessoas têm ou possuem algo mais do que o normal, muitas vezes ela tem dificuldade em contribuir e partilhar isso com as demais pessoas e às vezes se tornam infelizes por causa disso. O Evangelho da Cruz versus o Evangelho da publicidade comercial, porque o Evangelho da Cruz, o sofrimento passa pela cruz. Não quero aqui fazer uma apologia do sofrimento, mas dizer que o sofrimento, como a abundância e a alegria, ela passa pelo Evangelho da Cruz. Diferente do Evangelho da publicidade comercial, que nós vemos muitas vezes nos nossos dias, nos programas televisivos, nos rádios, em muitas denominações, que enfatizam muito a questão da prosperidade, do comércio, da mercantilização da religião, levando as pessoas a buscarem a religião, buscarem o Evangelho, buscar a palavra, em busca de benefícios materiais. Aqui é bem diferente do que o apóstolo Paulo nos ensina. A prosperidade costuma ensoberbecer a pessoa e a adversidade costuma deprimir
às pessoas. Essa é uma tendência do ser humano, mas nós vemos que o apóstolo Paulo estava isento disso, porque queira na sua prosperidade, queira na sua adversidade, nas suas dificuldades, o apóstolo Paulo demonstra que ele aprendeu a confiar em Deus e viver contente com aquilo que Deus havia dado a ele. O item 3 diz: o contentamento desfaz os extremismos. O exemplo de Paulo não significa que os obreiros devem sofrer deliberadamente pelo descuido da igreja. Pelo contrário, a igreja deve cuidar. E nós vemos que muitas vezes, principalmente no campo missionário, as pessoas pensam que as pessoas que estão no campo têm que sofrer para demonstrar que tem um chamado de Deus. Isso é inapropriado. A igreja deve ter o seu cuidado com os obreiros que são enviados para a missão e os obreiros que estão na liderança das igrejas para suprir as suas necessidades. Aí vem também o extremismo da avareza e ganância de muitos líderes, de muitos obreiros, que muitas vezes tenta tirar toda a pele e a carne das ovelhas, sacrificando-as, mas pelo contrário, deve cuidar dessas ovelhas. Aí vem os extremos, aquele que sofre muito pelo descuido da igreja, aqueles que tiram vantagem e proveito da igreja pela sua posição e utilizando muitas vezes a teologia e a própria palavra em seu benefício, colocando as pessoas sob medo. Aprendi a contentar-me com o que tenho, verso 11, isso que o apóstolo fala. É uma dificuldade que nós muitas vezes temos, contentar com aquilo que nós temos. O ser humano, por natureza, e isso é benéfico, ele procura sempre ter mais. Agora, o problema não é a ambição de ter mais, é a ganância de não medir os meios pelos quais as pessoas vão obter esse algo mais, né? Que a piedade não seja a causa de ganho, né? 1 Timóteo 6 e 5, as pessoas muitas vezes utilizam essa aparência de piedade, a própria palavra, para ganhar ou para manobrar as demais pessoas. E. Gassner, na página 108 da citação que eu deixo nas minhas referências, que já é conhecido de vocês também, porque tem citado várias vezes, ele diz que dinheiro, para Paulo, está a serviço do Evangelho, ou seja, o bem, o material, o tesouro, o dinheiro, ele deve estar a serviço do Evangelho, não a serviço do interesse pessoal do ser humano e dos líderes. Aplicação prática desse tópico: você sabe estar abatido como também ter abundância, como o apóstolo Paulo afirma? Se você não sabe, se você tem tido dificuldade, peça a Deus que lhe ensine, como o apóstolo Paulo recebeu também de Deus esse recurso para a sua vida espiritual. O tópico 3 tem o título A Principal Fonte de Contentamento, baseado no verso 13, que diz aqui, na versão de Comblen: posso aguentar tudo naquele que é minha força. Dá um sentido diferente do que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Apesar que dentro desse contexto nós vamos entender, mas essa tradução eu deixo para você, que acho bem interessante: posso aguentar tudo naquele que é a minha força. O primeiro item diz Cristo, e eu coloco aqui uma mudança nesse título: a principal fonte de contentamento. Cristo como a principal fonte de contentamento, uma vez que o tópico é a principal fonte de contentamento. A força na maior fraqueza. Nós vemos aí o paradoxo que nós já estudamos na lição 4, onde diz que Cristo era o melhor exemplo de humildade, baseado em Filipenses 2, 6 a 11, que é o conhecido hino a Cristo, onde nós vemos que quando Cristo aparentemente estava mais enfraquecido, estava mais necessitado, é aí que vem a sua maior força, que foi o momento quando ele realizou a obra que estava proposta para a sua vida, e por meio da obra no qual nós viemos a ser salvos. Ou seja, aqui também como o apóstolo Paulo, quando parecia que ele estava mais necessitado, mais frágil, mais fraco, era o momento que ele estava mais fortalecido, porque a sua força estava em Cristo Jesus, que era a sua principal fonte de contentamento. A suficiência de Paulo sempre esteve em Cristo, independente da sua situação, porque Cristo é aquele que tudo pode, é aquele que tem o controle sobre todas as coisas, que é o seu Deus, é o que nós temos que refletir constantemente, que é esse Deus que nós servimos, e nós temos que ter convicção de que Ele está conosco na nossa vida, no nosso ministério. A experiência de salvação de Paulo em Cristo dava-lhe essa segurança de confiar sempre em Cristo. A experiência, como já disse anteriormente lá em Atos 9, de Paulo na sua conversão, foi muito forte. O encontro que teve com Cristo, a convicção do Cristo ressurreto, do poder que havia em Cristo Jesus, era tão forte que dava a ele essa segurança de passar pelas dificuldades. É isso que você deve pensar nos momentos de dificuldade, buscar em Cristo o seu conforto, a sua força. Paulo sabia tanto estar humilhado como estar honrado. É uma dificuldade que nós como seres humanos temos. Buscamos sempre a honra e não queremos ser humilhados, né? Porque
Paulo conseguia isso porque ele foi revelado, conforme Filipenses 3:8, a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. A sua experiência, o seu envolvimento com Cristo é que dava a ele essa certeza, ou seja, a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, Filipenses 3:8. O item 2, o cumprimento da missão como fonte de contentamento, uma outra fonte secundária de contentamento para o apóstolo Paulo, a missão que lhe era proposta. Paulo tinha um prazer imenso em ganhar almas para Jesus, então sempre ele tinha isso como prioridade, e esse era o referencial quando ele avaliava a sua situação, independente das circunstâncias que ele estava passando fisicamente ou materialmente falando. Ele estava focado em saber qual que era o avanço dos frutos nas almas que havia ganhado e qual era o crescimento do reino de Deus em relação às almas ganhas, como prioridade na sua vida, e que isso lhe dava contentamento. É o que as pessoas muitas vezes têm se esquecido de se alegrar com isso, se alegrando com outras coisas que não o reino de Deus. A privação material e social era facilmente superada pelo apóstolo Paulo devido ao seu objetivo principal. Ele, que quando tinha muitas vezes privação material como social, jogado numa prisão, abandonado pelos seus companheiros de ministério, nós vemos que ele se fortalecia no seu objetivo principal, sabendo que muitas almas haviam sido ganhas e muitas almas estavam frutificando, enquanto ele ali estava passando essa necessidade tanto material como social. E as reações de Paulo sempre foram guiadas pela sua responsabilidade apostólica, ou seja, o seu chamado, a sua vocação como prioridade para a sua vida. Muitos não conseguem ter esse sucesso, essa excelência do apóstolo Paulo, por realizar sempre as coisas com prioridade no poder e nas coisas materiais. Tem várias citações que eu deixo aqui para você no arquivo de slide, e que essas pessoas que buscam isso certamente ficarão frustradas, porque isso não é o que alegra o homem e a mulher de Deus. E a aplicação prática desse tópico: qual tem sido a principal fonte do seu contentamento? O que tem alegrado a sua vida? Contente-se em Cristo, aquele que tudo pode, como fez o apóstolo Paulo. Considerações finais. Então, nessa lição nós aprendemos que a igreja de Cristo deve zelar pelo bem-estar dos seus obreiros, a fim de que não venham passar privações, mas que possam ter o seu sustento, as suas necessidades satisfeitas. O item 2 é: entretanto, o líder não deve servir a igreja em busca de recompensas materiais, mas priorizar a salvação de almas. Foi o que nós vimos aqui no exemplo do apóstolo Paulo também, não explorando a igreja, mas priorizando a salvação das almas. Devemos aprender com Paulo: contentar-se estando abatido ou tendo em abundância, ou temos bastante ou pouco, que nós possamos nos contentar e apoiar no Senhor, que é a nossa força. Devemos ficar na dependência do Senhor, na dependência de Deus, que é um Deus zeloso que cuida da sua igreja, que cuida do seu povo. Então nós vimos aí nessa lição, uma lição rica que vem nos ajudar a nós entendermos esse relacionamento e como viver diante de situações de abundância ou de necessidade. Agradeço a sua atenção por estar conosco, nos acompanhando, e peço mais uma vez que nos ajude a compartilhar. Compartilhe com a sua rede social, compartilhe na sua igreja, divulgue o máximo que você puder, nos ajudando a ajudar as demais pessoas também. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja hoje e sempre na sua vida, assim como a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Muito obrigado pela sua atenção.